Na última sexta-feira foram divulgados os 23 convocados que vão defender o Brasil nos jogos das eliminatórias contra Equador e contra o Paraguai. Mas afinal, o Dorival ele convocou bem? Bem, para começar esse vídeo, naturalmente eu tenho que realmente dizer os convocados. A gente teve aqui de goleiros Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, e aí eu tenho algumas questões aqui para falar do Bento, e Ederson do Manchester City. Já defensores, no quesito de zagueiros mesmo, a gente teve Beraldo e Marquinhos do PSG, Militão do Real Madrid e Gabriel Magalhães do Arsenal. Na lateral direita nós temos o Danilo da Juventus e o Ian Couto, que foi recém-transferido para o Borussia Dortmund. Já na esquerda a gente vai ter o Arana do Galo e o Wendel, que é do Porto. Na faixa dos meio-campistas, a gente vai ter o Rodrigo, que foi convocado como meio-campo, Eu creio que o Dorival vai querer usar ele mais ou menos como um camisa 10 do Real Madrid. Bruno Guimarães, do Newcastle. João Gomes, do Wolverhampton. Lucas Paquetá, do West Ham. André, do Fluminense. E o Gerson, do Flamengo. Já nos atacantes, a gente vai ter o Endrick, do Real Madrid. Savinho, do City. Vini Júnior, também do Real Madrid. Estevão, do Palmeiras. Luiz Henrique, do Botafogo. E o Pedro, atacante do Flamengo. Bem, começando numa análise um pouco geral dessa lista, eu acho que o Dorival ele convocou 23 bons nomes. Falando assim mais ou menos das surpresas e dos jogadores que foram convocados pela primeira vez nesse ciclo do Dorival. O André, eu acho que é um volantaço, joga muito bem no Fluminense. O Fluminense, ele estava naquela fase terrível da temporada e muito se dava pelo fato do André estar lesionado e não estar jogando. Ele traz essa consistência para o time tricolor. Eu acho que ele pode fazer a mesma coisa aqui para o Brasil. Ainda mais que a Copa América, ela realmente mostrou que esse meio campo do Brasil está muito fraco e o Bruno Guimarães e o Douglas Luiz, eles não aguentaram muito esse ritmo. Então eu acho bom você testar o André e eu acho que isso aí também explica um pouco a ausência do Douglas Luiz. Eu acho que essa briga pelo primeiro volante vai ficar muito entre realmente o André e o Douglas Luiz, e como o Douglas Luiz foi mal, agora vai testar o André. Corre meio por fora o Casemiro, O Casemiro ele fez uma temporada muito ruim no último ano pelo United e desde então ele esteve fora do Brasil, também por conta de lesão e por aí vai. Só que eu acho que ele ainda tem capacidade de figurar essa lista. Falando do Gerson, cara, o Gerson, ele jogou muito bem, mas assim, muito bem mesmo, naquela fase que o Flamengo ele estava muito desfalcado por conta da Copa América, só que desde então ele vem jogando bem, só que decaiu um pouquinho. Eu questionaria um pouco aqui essa convocação do Gerson, sabe? Eu acho que teriam alguns nomes mais interessantes para se chamar. Tanto mesmo o Douglas Luiz, que eu acho que tem mais capacidade de chegar na próxima Copa, e até mesmo o Casemiro para trazer um pouco mais de liderança para essa seleção, ainda mais que ele vem recuperando o futebol recentemente no United. Só que eu não julgo completamente, eu não crucifico a convocação do Gerson, só que eu acho que teriam nomes melhores e com mais capacidade de chegar em 26. Partindo para os atacantes, Endrick, eu acho que ele realmente tem que figurar cada vez mais no Brasil, é atualmente a nossa melhor opção para a camisa 9, e embora seja reserva no Real Madrid, acabou de chegar, eu acho que ele não pode ser só escanteado no Brasil, ele tem bola e pode ser um dos principais nomes para 26. Estevão. Cara, o Estevão, assim como o Endrick, ele é um dos jogadores pro Brasil que vai ser muito mais pro futuro, A gente tem essa geração atual que é do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Lucas Paquetá, e a gente também tem o Estevão e o Endrick, os dois já participando dessa geração pré deles, só que como eles são muito jovens, eu acho que eles seriam uma geração mais pra 30 em si. Só que eu acho que é importante o Estevão ele ser convocado desde o início para ele pegar essa experiência de seleção brasileira, porque eu vejo o Estevão, cara, sendo ao lado do Endrick e até um pouquinho acima do Endrick, o melhor jogador que a gente vai ter nessa era pós Vinícius Júnior e também pós Neymar, consequentemente, quando o Neymar aposentar da seleção. Eu acho que ele tem que ser muito testado, ele é um jogador muito diferente. Eu falei nas análises aqui do canal dos jogos do Palmeiras e do Botafogo o tanto que ele desequilibrou o confronto da volta, embora o Palmeiras não tenha se classificado, mas ele é importantíssimo pro esquema do Abel Ferreira e eu acho que isso pode refletir na seleção e ele é diferenciado, cara. Esse moleque ele é muito bom e ele realmente tinha que ser convocado assim desde o início. Acabou que saíram alguns nomes como Rafinha, Martinelli, só que eu acho válido para testar o Estevão. Luiz Henrique, atualmente o melhor jogador do Brasil, não o melhor jogador brasileiro, mas que está atuando aqui em território nacional. Cara, o Luiz Henrique, ele tá acabando com o futebol brasileiro jogando pela ponta do Botafogo. O esquema do Botafogo, ele gira muito em torno do Luiz Henrique e o Luiz Henrique, ele consegue desempenhar muito bem. Ele tá em outra rotação comparado aos jogadores daqui. Ele tá jogando uma bola absurda, ele já estava jogando bem na Europa, no Betis, e aí ele veio pro Botafogo, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E ele tá correspondendo. Eu acho que ele merecia essa chance na seleção brasileira. Eu acho que ele vai acabar chegando em 26
Eu acho um pouco complicado. Eu acho que nomes como Martinelli, talvez, eles possam estar ainda mais à frente. Mas eu entendo que o Dorival, ele tá agora querendo testar, embora ele ainda precise de resultado imediato por conta da situação terrível que o Diniz deixou o Brasil nas eliminatórias. Só que eu concordo com essa convocação do Luiz Henrique, mais do que merecida, e eu acho que ele tem que ser testado. E vai que ele desempenha. E aí pode chegar muito bem em 26. Tem bola pra isso. E agora, o último nome aqui de surpresa, entre aspas, porque eu nem considero o Pedro sendo convocado uma grande surpresa. Cara, o Pedro, ele é... Todo o sistema de jogo do Tite no Flamengo, ele tem como base o Pedro. O Pedro, ele é o maior assistente do Flamengo na temporada, é o maior goleador. O Pedro, ele tá jogando um absurdo. Tem a questão de ele estar lesionado e não sabe se ele vai realmente conseguir jogar esses jogos aqui da eliminatória, mas pelo que o Dorival falou na entrevista, provavelmente ele já vai estar de volta. E eu acho que o Pedro realmente tem que ser convocado. Fora o Endrick, eu acho que o Pedro ele é o melhor atacante que a gente tem atualmente, né? Esse camisa 9 de área e por aí vai. Ele é aquele atacante altão que é muito bom de cabeça e eu acho que isso é bom para a convocação no geral, porque você traz essa diversidade. O Endrick é um jogador mais de velocidade, de arranque. Já o Pedro é esse jogador mais classudo, que ele vai receber a bola, vai dominar, vai fazer a parede, vai cabecear e por aí vai. E assim, comparando o Pedro com o Evanilson, que foi convocado para a Copa América, eu acho que não tem nem comparação. O Pedro é muito melhor e eu concordo plenamente com essa convocação dele e eu acho que ele tem muito a agregar para o Brasil. Falando aqui mais dos goleiros. Diferente de muita gente que pegou um ranço absurdo do Alisson sem motivo, eu concordo plenamente com a convocação do Alisson. O Alisson, ele opera milagres absurdos no Liverpool. E o Alisson, cara, ele é o melhor goleiro brasileiro que a gente tem atualmente à disposição. E então eu concordo plenamente com a convocação dele. Eu acho que tem que ser usado como titular, inclusive. O Ederson também vejo jogando em alto nível no City, já tem um papo dele querer ir para a Arábia, mas ainda assim ele vai continuar essa temporada na Europa. Eu acho que ele realmente tem que ser convocado, é o reserva imediato do Alisson, na minha opinião, e é um bom goleiro, mas não no mesmo nível do Alisson, e por isso, para mim, seria o reserva, mas muito bem convocado. Agora a gente chega numa pequena polêmica. O Bento, depois de fazer partidas absurdas nos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, e fazer um bom ano aqui no Atlético Paranaense, ele decide ir para a Arábia com o quê? 22, 23 anos. Eu tenho um genuíno problema contra jogadores que decidem fazer isso. Cara, o nível do Campeonato Saudita ele é baixíssimo. Você tem 4 times de ponta que tem bons atacantes que vão testar o Bento quando tiverem confrontos, né? Por exemplo, o Al Hilal contra o Al Ahly. Quando esses times jogarem, o Bento ele vai ser bem testado pelo, por exemplo, o Roberto Firmino. O Al Nassr contra o Al Hilal, por exemplo, também, ele vai ser testado. Só que eu ainda acho muito pouco. Em todo o resto do campeonato, o Bento ele não vai ser testado. E eu acho isso um problema muito grande. Eu, na minha humilde opinião, a partir da decisão do Bento de ir para a Arábia e priorizar mais o dinheiro do que o futebol, e é isso que ele fez, não tem como negar isso, porque o nível do futebol saudita, no geral, é baixo, eu acho que ele realmente não deveria ser convocado, pelo menos ter essa vaga cativa como terceiro reserva. Eu olharei para outros nomes. Cenário nacional mesmo. Cara, Hugo Souza, ele tá praticando um futebol absurdo no Corinthians. O que esse cara tá salvando no Corinthians nos 11 jogos que ele jogou como titular é um absurdo. Qual é o meu ponto? Existem nomes que estão jogando num nível de competitividade maior do que o Bento e eu acho que eles têm que passar à frente do Bento por conta dessa decisão que pra mim é estúpida do Bento de ir pra Arábia Saudita. Essa é a minha única bronca. Mas no quesito de qualidade, o Bento realmente tem capacidade de chegar na seleção brasileira. Só que eu acho que ele tá desperdiçando isso chegando na Arábia Saudita com 22, 23 anos. Defensores. No geral, os 4 zagueiros eu gostei bastante da convocação. Beraldo é um dos grandes nomes, se não o grande nome da defesa brasileira pro futuro. Já chegou no PSG, chegou jogando bem por conta da lesão de outros jogadores. Eu acho que ele tem muito a agregar. Éder Militão. Atualmente, talvez seja o nosso melhor zagueiro, é titular do Real Madrid. Passou por uma lesão no joelho, né, na temporada passada e na Copa América também não estava tão bem. Mas mesmo assim, ele conseguiu render, jogou bola. Gabriel Magalhães, bom zagueiro do Arsenal, vem desempenhando na Premier League. Eu acho que faz sentido a sua convocação. E o Marquinhos, ele é muito marcado por conta da eliminação de 22. Ele não vem desempenhando tão bem desde que o Thiago Silva se aposentou da seleção. Só que ele recuperou o futebol na metade pro final da última temporada europeia e eu acho que ele faz sentido estar aqui. Qual é a minha grande bronca quanto à defesa? O Murilo, que joga no Nottingham Forest, ex-jogador do Corinthians, ele jogou uma bola absurda. Ele foi um dos melhores zagueiros da Premier League e eu acho que ele não ser nem convocado, ainda mais quando o Dorival ele testou alguns jogadores nessa convocação. O Gerson, por exemplo, é uma aposta, é um teste. O Luiz Henrique, por exemplo, também é um teste. O Estevão em si também é um teste, embora eu acho que é um bom teste.
eu acho que o Murilo ele merecia ser convocado. Esse jogador, ele fisicamente é um absurdo, ele cabeceia bem, ele ataca bem quando você tem escanteios, cruzamentos, ele dá baile na Premier League, ele já é cotado para times de ponta da Premier League, como por exemplo City, Liverpool, Chelsea. Eu acho que esse moleque ele merece uma chance maior. Eu acho que o Dorival ele tá errando em não convocar ele, em convocar nomes, por exemplo, como o Wendel. Eu sei, o Wendel é lateral esquerdo e o Murilo ele é zagueiro, mas o Murilo ele jogou como lateral no Corinthians, na base, né, em si ele era lateral, aí depois chegou o Luxemburgo e puxou ele pra zaga. E eu acho que ele pode muito bem cobrir essa lateral esquerda, ainda mais porque, viemos a convir, o Brasil ele não dá muito rico de laterais. O Arana é um bom jogador, só que eu não acho que tem essa cancha para ser titular absoluto do Brasil. E na lateral direito, eu acho que a gente tem uma situação um pouquinho menos pior, embora o Danilo seja convocado como lateral direito e atue como zagueiro há 2 anos. Só que eu acho que o Ian Couto, ele é um lateral que ele apoia bastante, ele dá essa variedade para o time conseguir atacar. E eu acho que você colocar o Ian Couto na lateral direita e liberar ele para subir e fazer esse apoio para os atacantes, e colocar o Murilo do Nottingham na lateral esquerda, fechando como zagueiro na hora do ataque, dá uma variedade para o Brasil muito boa. Eu acho que o Dorival ele teria que testar mais isso, convocar jogadores versáteis que podem fazer mais de uma função, como foi o exemplo do Rodrigo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Dorival ele vai usar o Rodrigo como camisa 10, só que, vamos supor, o Vinícius Júnior ele tem que sair, você pode muito bem empurrar o Rodrigo para ponta esquerda e colocar um meio campista ofensivo, ou puxar o Paquetá para essa posição e colocar um segundo volante, por aí vai. Você tem essa variedade, você tem jogadores polivalentes. Eu acho que o Dorival ele perde muito em não fazer isso para a zaga. A gente tem crise nas laterais, a gente tem um lateral com potencial, na minha opinião, que é o Ian Couto. Eu acho que na lateral esquerda, você tem que testar mais, você tem que mexer mais. Eu vejo o Brasil ele gritando para ter uma formação de 3 zagueiros. Eu sei que por pressão popular, isso nunca vai acontecer. Porque se você coloca 3 zagueiros, você é automaticamente chamado de retranqueiro e mil e outras coisas, o que eu discordo bastante. Só que eu acho que o Dorival ele tem que arriscar. Cara, uma escalação de 3 zagueiros, vamos supor, com Alisson, aí você coloca o Militão, o Beraldo, e aí pode ser Marquinhos, Murilo, por aí vai. Você coloca mais ou menos ali de ala o Ian Couto, e na outra ala você pode colocar, por exemplo, o Vinícius Júnior, ou o Luiz Henrique, por aí vai. Aí você coloca, por exemplo, o André e o Bruno Guimarães, ou o João Gomes, e mais à frente o Rodrigo ou o Lucas Paquetá, e aí você faz um trio de ataque, sendo Vinícius Júnior ou o Luiz Henrique. Aí você pode botar Endrick ou Pedro, e também você tem o Estevão ou o Savinho para a opção para a ponta direita. Eu acho que você tem muita variedade para o Brasil e acaba que a nossa fornada nova de jogadores, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, ela chama muito, ela chora bastante, ela clama por formações com 3 zagueiros. Você quase não acha muitos laterais, e quando você acha laterais, por exemplo, no contexto de clubes, eles são absurdamente caros. Então eu acho que o Brasil tinha que usar essa formação de 3 zagueiros. Tinha que testar, tinha que variar, tinha que arriscar. Mas é claro, o momento ele é muito delicado, o Brasil está na 6ª colocação das eliminatórias, agora vai ter partidas importantíssimas. Contra Equador, que é um bom adversário, fez uma boa Copa América e vem jogando bom futebol, vai ser um jogo duro e a gente vai ter uma boa partida no Couto Pereira. E fora de casa a gente pega o Paraguai ele tá numa safra fraquíssima, esse time do Paraguai é um dos piores dos últimos anos, um dos piores da história do Paraguai, e o Brasil ele tem a obrigação de ganhar, mesmo sendo fora de casa, para conseguir subir nessa tabela. O Brasil ele não pode ficar fora dessa Copa, porque seria o maior vexame da história da seleção brasileira. No geral é isso. Eu tenho essa opinião quanto à convocação do Dorival. Não foi ruim, mas eu acho que poderia ter sido bem melhor. E agora o que nos resta é ver os jogos, ver se o time ele vai conseguir evoluir taticamente, ver se o Dorival vai conseguir arrumar o meio campo, que foi a grande fraqueza do time na Copa América, e ver se o Brasil ele consegue ficar tranquilo nas eliminatórias e chegar bem para a Copa de 26. Mas é isso, se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Muito obrigado por tudo e até o vídeo de amanhã.